Olha aí, exatamente 8 horas mais 36 minutos. Quero mandar aquele bom dia a você que está ligado com a gente aqui na nossa programação. Hoje é segunda-feira, o pessoal um pouco de ressaca e tudo mais, não é? Mas fiquem à vontade, tá bom? Eita, muitos estão de férias aí, outros aí no trabalho e a gente também aqui trabalhando. Então, gente, estamos recebendo essa comitiva hoje aqui, tá certo? O Timóteo Barros, o Edgar Silva, a Luana Oliveira e o Gabriel Batista. Vamos falar um pouco aqui sobre os desafios enfrentados pelos atletas de Pojuca na disputa das competições. E a gente aí, desde já, manda um bom dia para todos vocês aí. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão acompanhando a TV Pojuca Online. Para mim é uma satisfação muito grande, né, estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso trabalho com vocês, poder contar as novidades aí que os atletas de Pojuca estão trazendo para a cidade, sempre, né, levando a bandeira, o nome de Pojuca para o topo do pódio. Certo, também mandando um bom dia para o Edgar Silva, aí com a gente. Bom dia, Edgar, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Então, graças a Deus, né? O Edgar não é muito de falar, não, né? Ele é mais de fazer, né? É mais de fazer, né? Mandando também aquele bom dia aqui para a Luana Oliveira. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, graças a Deus, né? E o nosso amigo Gabriel Batista. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia a todos aí que estão assistindo a TV Pojuca Online nessa manhã. Mais uma vez a gente vem aqui com mais uma situação um pouquinho complicada, né? Mas eu acredito que a gente sendo bem instruído, a gente está se unificando, aí a gente consegue um resultado bem positivo diante desse empecilho que a gente está enfrentando no esporte da modalidade individual, né? Sobretudo sobre a lei de incentivo ao esporte municipal. Tá certo, e a gente inicia esse bate-papo pedindo para que cada um se apresente contando um pouquinho de sua história do esporte. De onde vem, desde quando estão inseridos na atividade esportiva. Vocês fiquem à vontade. Começa a Luana aqui, né? Começa pela Luana, vai a Luana, pode falar. Então, meu nome é Luana, eu comecei a praticar karatê, eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu já me encontro com 19. Desde o ano passado em que a gente está lutando, conseguimos entrar para a seleção pernambucana, eu e mais alguns colegas. Esse ano disputamos a classificatória do Campeonato Brasileiro, onde conseguimos a classificação. Vamos disputar a final, se Deus quiser, lá em Minas Gerais, no mês que vem, em busca do Bolsa Atleta. E assim consegui seguir a carreira. Mês passado me consagrei campeã do Open daqui de Pojuca. E já são vários títulos na conta e a missão é continuar, por isso com o resto da vida. Tá certo, parabéns, hein? Edgar Silva. Olá pessoal, meu nome é Edgar, eu sou atleta de karatê, atleta de kickboxing, e estou aqui, né, trilhando nesse caminho, que é difícil, as competições, mas o que vale é representar. Eu pratico artes marciais, o karatê, desde pequeno, venho praticando essa arte e entrei no kickboxing. A arte do kickboxing, graças a Deus, os resultados estão vindo, conseguindo representar muito bem o município de Pojuca. E se Deus quiser mais para frente, vai ser mais resultados positivos. Você é daqui mesmo, aqui no Sou. município? Tá certo. O Gabriel, tá lutando alguma coisa, Gabriel? Professor, Gabriel tá lutando alguma coisa? Bom, eu iniciei praticando kickbox, né? Pratiquei durante um bom tempo, foi inclusive onde que eu pude conhecer o Timóteo. Né? Sou da área do esporte, eu, graças a Deus, final do ano estou me formando em educação física. Né? Gostaria de aproveitar e desejar um feliz dia do profissional de educação física, que foi ontem. Né? Dia 1 de setembro. E depois que eu parei de praticar o kickbox, né, eu decidi agora atuar mais na área aí administrativa, na área mais burocrática do esporte. Então a gente decidiu reunir, eu e o Timóteo e outras pessoas, para criar uma comissão provisória para se criar uma associação dos praticantes de artes marciais de Pojuca. Então agora a gente está no passo inicial, que é dialogando com diversos professores, mestres, né, para ver se eles têm esse interesse em unir essa força e iniciar essa associação para a gente conseguir avançar na estrutura mesmo de todos os atletas e pojucanos da modalidade individual da arte marcial, né, e a gente conseguir a tão sonhada Bolsa Atleta Municipal. Né? E claro,
como é que eu posso dizer assim, rever essa lei de incentivo ao esporte municipal, né, e conseguir outros avanços também na área pública. Tá certo. E melhor do que aí o professor Timóteo aí também. Vontade. Então, eu acho que o pessoal aqui já me conhece, né? Meu nome é Timóteo. Eu iniciei no Karatê, foi a minha primeira arte marcial com 8 anos de idade. E desde então não parei. Comecei no Karatê com 8 anos. No kickboxing comecei com 14. E já estou aí, vou fazer 27 anos agora, final do ano. E já fui atleta, né? Já tenho título, já tive, né? Títulos internacionais, nacionais também. Ano passado, terminei em 3º lugar no ranking estadual aqui de Karatê. Esse ano, até eu e Edgar também, nós disputamos o primeiro campeonato pernambucano oficial de kickboxing, né, realizado pela CBKB, que é o órgão olímpico, o órgão que é ligado ao COB e ao COI. Então, esse ano foi realizada a primeira competição estadual oficial. E nós somos os primeiros campeões pernambucanos da história do kickboxing. Eu na categoria de kick light, na modalidade peso pesado, e Edgar tanto na categoria de ringue, na modalidade de ringue K1, quanto na modalidade de tatame também, kickboxing, né, na categoria de peso dele. Nós nos sagramos campeões pernambucanos, entrando para a história, né? Somos os primeiros. Os primeiros, né? Os primeiros campeões pernambucanos. E assim, depois disso eu dei uma parada mais, porque Edgar e outros atletas também, né, Luana, a Kailane, que já veio aqui também, estão classificados para finais de competições importantes, né? O Edgar para a Copa do Brasil de kickboxing e para o campeonato brasileiro de karatê também, Luana para a final do Brasil de karatê. Então eu tive que dar uma parada para me dedicar mais a treinar eles, né? O foco é colocar eles, né, na final. Eu já tenho a minha responsabilidade como treinador, então chega um momento que tem que escolher entre atleta ou treinador. É verdade, né? Então, parabéns também ao professor Timóteo aí com a gente. Agora falar um pouquinho sobre o trabalho realizado na KIAI, é isso? KIAI, aliás, de artes marciais. Como funciona esse projeto e onde é realizado? Então, aqui é uma empresa, né? Eu sou o proprietário. E assim, a gente desenvolve, né? Dentro da empresa, a gente desenvolve um trabalho social. Eu comecei como voluntário, lá em Nossa Senhora do Ó. Mas aí chegou um momento eu tive que dividir, assim, da minha cabeça mesmo, eu falei, eu vou abrir a minha empresa, eu vou me dedicar somente a isso. Eu tinha um emprego na rede hoteleira, eu larguei esse emprego e investi só nisso. E comprei material, abri academia, tudo, e comecei o trabalho. Então, assim, eu tenho os alunos pagantes, sendo que depois eu vi, tem gente que tem tanto talento, sabe? A gente vê aqui em Pojuca, cada moleque, cada menina com muito talento, mas que tem uma dificuldade imensa até de ter comida dentro de casa. E eu não posso chegar e, se tu não pode pagar, tu não treina. Não vou fazer isso. Então, assim, eu desenvolvo um trabalho social dentro da academia, onde o pessoal de baixa renda chega e treina, se matricula, treina sem pagar, treina totalmente gratuito. No que eu posso também, eu ajudo com vestimenta, com material, tudo na medida do possível, né? Porque a gente trabalha sem apoio nenhum do poder público, sabe? Não tem nenhum patrocinador, é só a gente mesmo que consegue, né? Faz quando precisa algum desses atletas ir para uma competição, a gente se junta todo mundo lá, cada um contribui com o que pode e manda esse atleta para a competição. A gente já teve atleta nosso lutando em seletiva de mundial. Teve o Edgar que lutou agora no Ceará, né, há 15 dias atrás, um pouco mais de 15 dias atrás, no Campeonato Norte-Nordeste de Kickboxing. Ele vai para a final do brasileiro também, Luana vai. E a gente se ajuda. Infelizmente, assim, a gente teve, para a classificatória que teve aqui em Recife, a gente recebeu um apoio da prefeitura pela lei de incentivo ao esporte, né, mas a gente foi, competiu, graças a Deus se classificaram, né? Porém, para as outras competições, assim, por conta da burocracia, tudo, às vezes, a Edgar foi convocado com uma semana, ele é reserva, né, da Seleção Pernambucana de Kickboxing, no caso, ele foi convocado com uma semana, então não dava tempo. Então a gente se juntou, mandou ele lá,
A Delegacia Estadual de Kickboxing também, né, ajudou com toda, como é que eu posso dizer assim, com transporte, né, com deslocamento, com hospedagem também, tudo, e a gente foi se ajeitando e graças a Deus conseguiu trazer o 2º lugar, né, vice-campeão Norte-Nordeste, está classificado aí para outro evento. E assim, a gente sempre nesse esforço, sabe, Márcio? Nesse esforço do dia a dia, a gente está aí, a Kiai, a empresa Kiai, fazendo esse trabalho e, por incrível que pareça, assim, é do trabalho social que saem os de maior destaque. É do pessoal periférico ali mesmo que sai. São os diamantes também ali mesmo. É verdade, né? Ô, professor, onde fica a academia Kiai? Olha, a gente, no momento, a nossa matriz, né, fica lá em Nossa Senhora do Ó. Fica na rua Silvino Alves, número 236, 2º andar. Fica bem no centro, ali Nossa Senhora do Ó. E a gente até, aproveitando o espaço para anunciar, a gente, a partir da 2ª quinzena desse mês agora, a gente está começando os trabalhos aqui, em Pojuca Centro, ali na Rua da Brasília, em cima da Secretaria de Esporte. Bem Salão enorme ali, né? Está começando ali, é uma parceria com a Inove Fitness. Eles estão começando os trabalhos, já tem um trabalho em Nossa Senhora do Ó também, né? E aí a gente está entrando em parceria, vai ter também, a gente está trazendo os nossos trabalhos aqui de karatê, de kickboxing, as nossas artes marciais para cá, para trabalhar aqui em Pojuca Centro. Depois a gente fala mais sobre isso aí. Beleza. Tá certo? Como vocês veem o cenário das artes marciais em Pojuca? Pode ficar à vontade, vocês também, viu? E aí, Luana, vamos lá? Pode falar, Luana, fica à vontade. Aqui em Pojuca, tipo, não tem muitas academias de artes marciais e é um pouquinho complicado, porque a gente tem que sempre estar buscando treinamento fora, essas coisas. Mas na luta do dia a dia a gente está conseguindo e está levando o nome de Pojuca, as artes marciais de Pojuca sempre ao topo do pódio, graças a Deus. E aí, meu garoto, fala aí um pouco aí sobre como você vê, né, esse cenário das artes marciais aqui no município de Pojuca. Não tem como falar, não. Ele é um pouquinho calado. Então, Márcio, é bem complicado, assim, porque a gente tem, como o Luana acabou de falar, a gente para pegar mais um pouco de experiência, então a gente tem que se deslocar muito mesmo, tem que pegar de pronto. Os treinos da seleção pernambucana acontecem geralmente lá em Recife. Então, assim, começa às 7 da manhã, lá, dia de sábado. A gente tem que acordar de madrugada, sair daqui 5 da manhã no primeiro ônibus, para chegar lá um pouquinho antes, né, para dar tempo de dar uma descansada, tudo para começar os treinos. E vai treinando. Entre treinos e intervalos, a gente sai de lá, a gente vem chegar aqui quase 3 da tarde, quase 4 às vezes, tá entendendo? Porque tem um treino, tem uma pausa. Então a gente, se deslocar tanto para pegar só o primeiro treino, ou então o segundo, não. Então a gente aproveita ao máximo. Então a gente treina, aí dá uma pausa de 1 hora mais ou menos, treinar mais um pouco, para poder render o máximo. E assim, até no dia a dia mesmo, os treinos aqui, né, o pessoal acorda cedo para ir lá para academia. Então, tem toda aquela rotina. E o treino não se limita só ao tatame, né, ali. Então, é uma rotina bem de treino, dieta, puxada, né? Sabe? Puxada, né? Aí tem que estar na musculação também, tem a corrida, tudo. É puxado. Mas o cenário aqui em Pojuca, né, assim, em Pojuca tem muitos atletas de destaque. Não só no karatê e no kickboxing, no MMA, também no jiu-jitsu, tem os atletas do Muay Thai também aí, então tá bem, assim, é muito bem representado. Todas as artes marciais presentes em Pojuca tem atletas de destaque a nível nacional e até internacional. São bem... E Pojuca é um berçário de lutadores. Rapaz, isso é interessante, né? E a gente aqui fica aqui procurando esse tipo de pessoas assim para poder mostrar para o público em geral. Já falei isso já com o Gabriel. Se tiver esse pessoal, manda para cá para a gente poder se expressar, para o pessoal conhecer, né? Como o Timóteo falou, é um berçário, realmente, mas o problema é que a gente não vê. Você está entendendo, Timóteo? O pessoal não gosta, eu não sei se o pessoal não gosta de se apresentar, né? O que seria importante, que a gente dá uma força aqui no programa, né? Deixa aberto para esse pessoal vir, para poder, para que o pessoal possa ver, rapaz, fulano é lutador de tal. Isso é muito importante. Em cima disso aí, falar sobre, aliás, quais são os valores e ensinamentos passados pelas artes marciais e quais mestres foram mais marcantes
na carreira de vocês? Olha só, os valores são tantos, mas eu posso destacar assim os valores básicos, né, para que um ser humano necessita, né, para conviver em sociedade. As artes marciais ensinam muito a questão da honestidade, né, da solidariedade, o trabalho em equipe, assim, o autocontrole, que é totalmente necessário no dia a dia. Então, assim, eu falo que a arte marcial pega uma criança, por exemplo, que é muito elétrica, que não para, e ela deixa ela mais calma. E ao mesmo tempo a arte marcial pega uma criança que é muito acanhada, sabe? E torna ela mais sociável. Então, assim, são diversos benefícios. Se fosse listar aqui, vai demorar muito. São diversos mesmo. E, assim, não tem nenhum contra. Só tem os prós mesmo. Não tem nenhum ponto negativo na prática de artes marciais. Tem muita gente que pensa, meu filho é um pouquinho agressivo, não vou colocar ele na luta porque senão vai piorar. Não, totalmente contrário. A criança que é agressiva, eu tenho exemplos disso dentro da minha academia. É uma criança que era totalmente assim, não respeitava os pais, não respeitava ninguém, na verdade. Hoje em dia é um menino totalmente... É outra criança. Já está na adolescência, já está com 15 anos. E assim, ele mesmo fala. Hoje eu era outra pessoa. Eu mudei depois que vim treinar aqui. Os pais também falam, sabe que hoje em dia está na escola, não ia para a escola, quase. Ia quando queria, realmente, assim. Ele era um problema mesmo. Então, assim, eu me ofereci. Eu cheguei para a mãe dele e fiz, deixa ele treinar comigo. Não, mas ele vai piorar. Não, deixa ele treinar. E assim... Ele hoje em dia é outra criança. Eu não tenho nem palavras assim para descrever, sabe? A mudança foi radical, foi uma mudança radical mesmo. Então eu uso ele sempre como exemplo. Totalmente assim, até a forma dele se expressar, dele falar, é outra. Totalmente diferente. Vou aqui no painel, a Elizabeth Cristina com a gente, Deoclésio Lira também com a gente, bom dia aí, o idealizador tá aí com a gente, Adriana Dias também com a gente, lembrando aquele bom dia, o Gabriel Batista aí com a gente, a Edna Silva mandando bom dia, o Franklino Pimentel, né, bom dia Márcio Lima e todos os ouvintes deste programa, tá aí ligado com a gente, Jurandir Francisco com a gente, a Elizabeth Araújo também, o Edburg também com a gente, o Cláudio Pinheiro com a gente, o Josafá Avelino tá aí com a gente, o Edival Fernandes tá aí também com a gente, pessoal aí dando aquele bom dia, bem bacana, uma pergunta aqui até bacana, vamos falar sobre o incentivo da Prefeitura do Ipojuca, os atletas ipojucanos, em especial das artes marciais, como é realizado este apoio e como funciona na prática a lei do incentivo ao atleta? Bom, Márcio, falando agora um pouco então da lei de incentivo ao esporte, né, a prática nela, os atletas eles têm que levar suas documentações, né, para a Secretaria de Esportes, dar entrada no pedido e aí é analisado pelo corpo jurídico da Secretaria se realmente vai ser atendido ou não. Né, o atleta ele leva suas demandas, leva o seu currículo também, que é muito importante, e visa buscar isso, mas a gente sabe que hoje o incentivo, né, da secretaria é por pura decisão do secretariado que está ali dentro. Né? Então não é garantia de que vamos chegar lá com toda a documentação e com o requerimento que a gente vai ter o valor necessário para a competição, para cobrir todos os gastos. Então isso fica por decisão pura deles, então a gente sabe que orçamento em Pojuca é uma coisa que não é o problema, né? Então isso a gente tem bastante e eu sempre gosto de falar, a gente tem muito dinheiro e poucas políticas públicas e poucas leis de incentivo, então não tem um porquê a gente estar negando com base em falta de recurso, né? Mas funciona na prática dessa maneira. A gente sempre respeita a lei, dando entrada com 30 dias, né, de antecedência do evento, da competição. Né, eles passam tempo para analisar e aí dão um respaldo para a gente se vai ser positivo ou não para aquela competição. Né. Assim, claro, deveria ser na prática, né? Mas infelizmente é uma das pautas também, inclusive hoje do programa,
que a lei de incentivo ao esporte, a gente está enfrentando alguns empecilhos dentro da secretaria, né? E a gente tem que buscar, já buscamos dialogar com o secretário, né, com o Edilson, e a gente sempre tenta buscar uma nova forma de agilizar ainda mais a lei do incentivo ao esporte. A gente busca sempre no diálogo, a gente sempre cumpre com as datas, mas a gente também depende deles, né, da posição deles. Onde é ou seja, a maior dificuldade para que vocês possam adquirir o caso lado financeiro para poder seguir a carreira com esses atletas? O tempo. O tempo em qual sentido? Os atletas, eles chegam com o seu pedido dentro da secretaria e aí leva esse tempo de análise. Justo, tem que haver sim, né? Justo. Acontece que na hora do respaldo, infelizmente, muitas vezes os atletas têm uma posição muito próximo da competição, né? E é isso que é muito complicado. Já teve casos aqui mesmo dos atletas viajarem para uma competição e não tinham ainda a resposta positiva. Então imagina como que tá. A gente sabe que é uma competição a nível estadual, a nível nacional. A gente sabe que o psicológico pesa muito dentro dos atletas, né, em cima dos atletas. Então imagina eles se deslocarem daqui com o pouco recurso que tinha, com a maior dificuldade que tinha, às vezes pegando dinheiro emprestado com um, cartão de crédito de outro, para poder bancar esses custos, né? E chegar lá no local e ainda assim não ter a resposta positiva da secretaria. Somente momentos antes de entrar no ringue é que chega a mensagem, é que vai olhar a conta, né, bancária naquela agonia e ver que o dinheiro foi depositado, né? Então, isso é um dos empecilhos que está acontecendo. A gente sabe que os atletas viajam com uma incerteza. Por mais que tenha a resposta no boca a boca, olha, vai acontecer, a gente está analisando, a gente está verificando, você viaja com uma incerteza, e isso prejudica muito na hora da luta, né? A gente tem a questão também, voltando para o tempo, né? A gente junta todo o montante de documentos que a lei exige, entrega, e aí o corpo jurídico analisa, identifica um erro, né, e retorna para a gente. A gente corrige esse erro, a documentação volta. Depois de 2, 3 dias, mais uma vez, eles identificam um outro erro, a documentação volta para a gente corrige, entrega, identificam mais um erro. Ou seja, nesse período todo, se vai 1 semana, 2 semanas, né, ao invés da gente ter uma análise completa de todos os documentos para ser dito para a gente, olha, são X documentos que tem que ser corrigido. Então, a gente está nesse empecilho de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, às vezes, por incrível que pareça, às vezes, eu não sei qual outra palavra eu posso usar, mas às vezes se perde um documento, né? Se perde um comprovante, se perde uma cópia, e aí a gente tem que voltar lá, né, para entregar isso, se perde lá dentro mesmo, na hora, no momento de fazer a análise, né? Então a gente tem que voltar com aquela documentação para entregar, né? Então, o empecilho realmente é o tempo. A gente sabe que dentro da lei de incentivo do esporte, ela tem um parágrafo lá que diz que o atleta tem que prestar conta, né? Tem que reunir todos os comprovantes dos gastos, né, e prestar conta. Entretanto, para a gente finalizar a prestação de conta, a Secretaria de Esporte tem que emitir um documento também para a gente poder assinar. Então, a gente também leva tempo para conseguir esse documento de volta, para finalizar a prestação de contas. Porque hoje, se a gente não finalizar a prestação de contas, a gente não consegue dar entrada no novo pedido de incentivo, né? Então, para você ver como o tempo acaba sendo o maior empecilho e essa dificuldade toda. Então, aconteceu o caso aqui dos atletas darem entrada na lei do incentivo ao esporte. Foi aprovado, sim, no início do ano. Quando foi retornar para fazer um novo pedido, eles ainda não haviam recebido esse documento para finalizar a prestação de contas, né? Houve também um erro de interpretação do corpo jurídico, dizendo que a lei de incentivo ao esporte não era acumulativa, ou seja, eu não poderia dar entrada mais de uma vez por ano, né? Que
poxa, é um total absurdo, né? Mas os meninos aqui estão falando aqui todas as etapas que eles passaram. Então a gente sabe que numa competição de arte marcial tem a etapa regional, né? Tem a etapa estadual, tem a etapa nacional, e você depende da sua classificação dessas etapas para continuar avançando, né? Então, como é que eu vou dar, segundo esse erro de interpretação que houve, né? Como é que eu vou dar entrada numa competição que eu nem sei se ainda vou participar, se eu não sei se eu consegui aquela classificação, né? Então, são etapas, é devagar, é degrau por degrau. Então, eu tenho que pedir o incentivo fiscal da prefeitura por etapas, né? Houve, então, esse erro de interpretação, o corpo jurídico assumiu, só que mesmo assim os atletas ficaram um pouco prejudicados porque eles adentraram dentro do limite para pedir o prazo. Ou seja, a competição era nos próximos 30 dias, foram realizar o pedido, não conseguiram por causa desse erro de interpretação, depois que foi resolvido só faltava 15 dias para a competição. Então imagina a agonia. A lei diz que a gente tem que entregar com 30 dias. Mas não foi o erro dos atletas, compreende? Foi o erro de interpretação lá naquele momento, né? Então, os atletas acabam ficando prejudicados, não só esses aqui, né? A gente sabe que, como o Timóteo mesmo falou, o Pojuca é um berço de atletas, e realmente é. A gente tem diversos atletas de grandes destaques em diversas academias, né? Com diversos professores de diversas áreas. Então, a gente precisa incentivar ainda mais essas pessoas para que eles não se percam, para que eles não ficam 2, 3, 5 anos praticando e ver que aquilo ali não tem mais um futuro para eles, né? Eles acabam desistindo. A gente tem que evitar isso. É verdade, né? Agora, tem outra pergunta aqui. Quem de vocês já foi beneficiado pela lei de incentivo do atleta? Nós 3 já fomos. Nós 3. Ano passado, eu já fui há 4 anos atrás, eu já fui também no Campeonato Brasileiro de Karatê. Ano passado nós fomos numa etapa do Pernambucano, né, que foi em Petrolina. Nós precisamos do apoio para que pudéssemos nos deslocar, né, ficar hospedados lá também. E esse ano nós recebemos, como eu já citei, para a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro, que foi tranquilo. Assim, a gente não enfrentou tanta dificuldade, mas assim, a gente tem enfrentado bem, ultimamente, muita dificuldade perante a burocracia, sabe? É uma burocracia, não é... Assim, eu sei, o secretário, como eu falei, né? Ele é uma pessoa que está sempre disposta, né? Sempre disponível para tentar solucionar ali, para ajudar. Mas a própria lei, né? Falando nela, a lei em si, ela atrapalha muito o atleta, ela dificulta muito. Eu não sei quem foi que formulou a lei, não sei qual foi o legislador, mas, assim, tomando a liberdade para falar isso, eu acho que o legislador ali que formulou aquela lei, ele não entende muito da vida de um atleta, sabe, assim, como que é. Porque o curto prazo que ela dá para o atleta, sabe, precisa de muita documentação que não depende do atleta. Às vezes precisa de uma documentação da federação, no caso do kickboxing, da Confederação Brasileira. Então, assim, até você entrar em contato, até o documento chegar para você, tá entendendo? Por exemplo, nós 2 entregamos um documento que chega por e-mail. Então, assim, aconteceu, isso aí, beleza, todo documento ele tem que ser assinado, mas chegou por e-mail, não estava assinado, tudo aí a gente teve que voltar, tem que ser assinado, beleza. Foi erro da confederação, realmente. Mas, assim, o curto prazo que a lei determina, tá entendendo? É bem complicado. A gente já recebeu incentivo, nós já recebemos. Porém, a própria lei, ela atrapalha muito. Ela, ao invés de ajudar, pode-se dizer que 70% da lei, como ela foi formulada ali, ela atrapalha. Atrapalha o atleta, ao invés de ajudar. E assim, a gente tem pouco tempo para dar entrada, para correr atrás de toda a documentação, tudo. E o tempo que a lei determina para que a gente receba a resposta da secretaria também é absurdo, porque como eu já citei, a gente viaja, tá esperando para talvez viajar na quarta-feira para a Copa do Brasil de kickboxing. E hoje já é segunda e a gente não teve nenhuma resposta ainda. Mas não por
por conta do secretário, não por conta da secretaria, mas por conta da lei, porque a lei determina a liberação dos recursos, somente eu botei ali para viajar dia 4, então, dia 4 não, no caso quarta-feira, dia 4, né? Quarta-feira. Então a gente só recebe os recursos, ou não, o sim ou não, no dia 4 ali. Então, nesse caso é que... bem complicado, entendeu? É complicado. Nesse caso que o Timóteo fala é porque hoje a lei ela não prevê uma data mínima para a secretaria dar a resposta, né? Então isso também é prejudicial. Então isso fica ali dentro da secretaria a decisão para poder enviar o dinheiro, porque a lei não prevê isso. Então se a lei prevesse ao menos 7 dias antes da data da competição, que o atleta informou, seria muito bacana. Porque a gente sabe que a depender da localidade, então vem um custo de ônibus, ou vem um custo de avião, vem custo de hospedagem, né? E quanto mais próximo fica da data da viagem, mais caro fica. Então a gente tem uma complicação muito grande, Márcio, como por exemplo, a gente vai fazer a cotação de uma passagem aérea de R$1.000, né? Hoje a gente sabe que na quarta-feira já está um preço diferente. E o recurso ele vai ser liberado somente na quarta-feira. Então aquele recurso já não vai ser mais suficiente para a passagem aérea. Né? Então a gente precisa também reformular essa lei, né, muito da estrutura dela para também facilitar e tirar toda essa complicação que há nela. Né? Como mesmo o Timóteo falou, essa lei ela foi idealizada acredito eu que não com a participação efetiva dos atletas, né? Porque ali não traz uma visão muito ampla de um atleta. Timóteo está aqui mesmo, ele sabe como que é, né, profissionalmente, então ele dando essa visão a gente consegue já entender que não foi realmente formulada com uma visão de um atleta. Certo. O que precisa avançar na relação prefeitura, atletas e pojucano? Olha, isso aí, na minha visão de atleta, né, a prefeitura ela precisa investir mais no atleta, na pessoa do atleta. Nas artes marciais agora, pelo menos no karatê, eu posso falar pela minha área no karatê, tivemos um avanço aqui, né? E Pojuca agora todo ano cedia uma etapa do circuito Open nacional, né? Atletas de seleção brasileira, atletas até campeões mundiais, né? Vêm para Ipojuca para disputar essa competição. Isso é muito bom pra gente. Mas assim, não adianta só colocar um atrativo aqui para atrair o atleta de fora para competir aqui. É necessário também, eu acho até que é necessário principalmente colocar o atleta daqui, dar condições para o atleta ipojucano levar o nome de Ipojuca lá para fora. Tá entendendo? Eu acho que até mais importante colocar o atleta daqui. Poxa, por exemplo, ano que vem, karatê vai estar nas Olimpíadas. Então imagina só, um atleta ipojucano lá nas Olimpíadas, lá em Tóquio. Tá entendendo? 2024, o kickboxing também vai estar incluído nas Olimpíadas. Então imagina um atleta ipojucano lá no kickboxing, né? Como até em outras áreas, pô. Por exemplo, atletas ipojucanos tem muito destaque aqui também no atletismo, na natação. Então imagina, os atletas de Ipojuca nas Olimpíadas. Mas para isso, o atleta ele precisa ter condições antes de viajar nas competições para poder ranquear. É uma coisa que muita gente não entende. Muita gente não entende isso, que não é só pegar e vamos inscrever. Não, o atleta precisa atingir os pontos no ranking. E para ele atingir, ele precisa competir, ele precisa sair, ele precisa estar nas principais competições do Brasil e até do mundo, para poder atingir esses pontos no ranking, para poder chegar, né, ali no patamar mínimo para poder ingressar na seleção olímpica. Então é o principal. Acho que Pojuca precisa investir mais. Não é só chegar, estou falando isso assim do poder público, não é só chegar e fazer doação de material, não é chegar a disponibilizar um espaço para um professor dar aula voluntária. Não é só, isso é necessário também. Mas isso é para o pessoal de base, para os atletas que estão começando ali na categoria de base. É necessário pegar o pessoal que já é do alto rendimento e dar condições para o atleta viajar, para poder ranquear, tá entendendo? Porque tudo isso o atleta está se esforçando ali
O atleta treina todo dia, o atleta, sabe, perde peso para atingir o peso necessário da categoria. O atleta tem todo aquele desgaste físico e psicológico também. É para levar a bandeira da cidade principal. É para levar a bandeira da cidade. Então, assim, o nome da cidade, eu acho que precisa ser mais investido nisso. O pessoal de base está certo. Doação de material. Pô, tem um professor que precisa de um espaço de uma escola, de uma praça, então beleza, disponibilizou. Mas esse é o pessoal de base. Precisa ter investimento de forma correta no pessoal do alto rendimento. É uma coisa que não tem. Infelizmente não tem. Para tu ter a ideia, Márcio, até para a gente conseguir, mas isso aí já não entra no esporte, né? Isso aí é o pessoal do transporte daqui, que é uma dor de cabeça. Para a gente conseguir uma van, rapaz, é complicado. Uma van para ir para uma etapa do Pernambucano, assim, se isso aí até da última vez eu agradeci muito ao secretário Adilson, porque ele correu de todas as formas e conseguiu. Mas se a gente for esperar pela coordenadoria aqui de transporte, a gente sofre. Não só a gente da arte marcial, mas o pessoal do futebol também, o pessoal de todas as áreas, para conseguir um transporte aqui, para ir no interior competir, pronto, a gente está para ir, para que eles possam disputar a final do Pernambucano esse ano, a gente tem que atingir ponto no ranking ainda. E a última competição que tem para atingir esses pontos é dia 15 agora, lá em Maraial. Ano passado foi na mesma cidade, para a gente conseguir uma van, foi complicado isso. Foi complicado mesmo. Então, assim, é uma coisa bem complicada. O pessoal do alto rendimento sofre muito por conta disso, porque não tem tanto investimento em mandar o atleta para competir. Verdade, né? Olha, os cinemas deram uma grande contribuição na divulgação das artes marciais pelo mundo, né? Astros de cinemas como Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, né? Steve Seagal, Jackie Chan, Chuck Norris ajudaram a tornar essa prática esportiva mais conhecida. Alguns destes inspiram vocês? Olha, eu particularmente, eu tenho uma inspiração muito grande, eu gosto muito dos filmes dele, né? Do Jackie Chan, do Steven Seagal também, porque pela forma, né? Assim, pela forma de não usarem trabalho de dublê, essas coisas assim. Eu acho bem legal. Sempre desde criança, assim, tudo. Até hoje, esses dias eu tava comentando, pô, nunca mais passou filme de Jackie Chan na TV. Aquela arte assim, do Steve Seagal. Que arte? Aikido. O Aikido, é? É mais de usar a força do oponente contra o próprio oponente. Interessante, né? Bem legal. Tem o Chuck Norris também, né? Que é do Karatê, o Van Damme também do Van Karatê. Damme também, né? É E vocês? Eu gosto muito do Van Damme também, mas, tipo, eu me inspiro mais nos atletas internacionais e nacionais mesmo. Nos atletas. Que tem Douglas Bruce, Valério Kumizaki. São bem assim, são atletas de alto nível em que a meta, tipo, é chegar no mesmo nível que eles. E você, meu Eu garoto? me inspiro muito no Bruce Lee, né? Eu gosto do filme dele, mas é que nem a Luana falou, o meu ponto de inspiração mesmo é nos atletas que estão num topo mais alto. Que nem o Vinícius Figueira, a Ceci Vanessa, que é a técnica da seleção, que elas que dão esse ponto de, De referência, assim, de referência pra gente. Entendeu? Como atleta, assim, eu me inspiro muito, né? No meu sensei, é alguém que eu tenho, assim, como... Eu acho que a forma que eu escuto ele é a mesma forma que eu escuto meu pai. Né? Eu escuto muito, assim, eu falo sempre para meus alunos, olha, se eu falar uma coisa, mas sem ser Flavito falar, o que vale é a palavra dele. Até vale mais que a minha para eles. Porque é uma pessoa que tem uma visão muito, muito maior que a minha, sabe? Um conhecimento muito maior que o meu. Me inspiro muito na Sensei Vanessa também, né? Que é a nossa técnica da seleção, né? Que tá aí, tem um currículo como atleta enorme também, a Vanessa Araújo. Me inspiro no Paulo Vitor também, que é meu parceirão de treino também, assim, que é um atleta, tá entre os primeiros do ranking nacional, né? Seleção brasileira. Ele é uma pessoa e que me ajudou muito até ano passado a voltar a competir. Chegou para mim, deu aquela força, pegou no meu pé, pô, vamos voltar a competir e tal. E eu voltei, de tanto ele, não, vamos lá, vamos treinar, vamos voltar a competir. E esses dias eu agradeci a ele, porque ele mostrou para mim que dava, entendeu? Eu voltei, eu falei, não, vamos testar. E aí eu voltei a treinar, voltei a competir e terminei o ano em terceiro no ranking. Fiquei até primeiro
num certo ponto, mas aí aconteceu, né? A melhor coisa na minha vida aconteceu foi quando meu filho nasceu e eu, não, peraí, eu vou parar um pouquinho. Vou parar e parei, aquele tempinho ali e tudo. E depois eu, não, vamos voltar e disputei a final. Mas aí, por ter passado um tempo sem treinar, acabei caindo para terceiro. Mas mesmo assim, fechei o ano entre os 3 ali. Eu tinha passado um tempão sem competir e voltei com tudo. Fiquei entre os 3 melhores ali, em Pernambuco. Que maravilha. É um cara que eu agradeço muito, me inspiro muito nele, assim como pessoa, como atleta também. E no meu sensei, né? E na Vanessa também. E no sensei, principalmente assim, hoje eu estava comentando uma coisa com meu primo de manhã, que também é professor de karatê. Uma pessoa que eu me inspiro muito é o nosso presidente da federação, o sensei Von Mayong, né? Que é um líder, é um verdadeiro líder, não é um chefe. Né? É aquele cara que ele bota a mão na massa, vai pro meio também trabalhar. E no kickboxing, pô, eu me inspiro muito no pessoal que tá comigo, sabe? O pessoal assim, uma pessoa que me inspira muito no kickboxing é o professor Renan, que é o nosso líder aqui em Pernambuco, Renan Gomes, que é aquele cara que ele não mede esforços para ajudar ali. Às vezes ele nem conhece o atleta, mas só por ver o potencial no atleta, ele chega ali, chega junto, ajuda, faz de tudo. Ele literalmente pega o atleta pela mão e vai mostrar o caminho, tá entendendo? É um cara, como ser humano também, uma pessoa, assim, uma pessoa indescritível, assim, como uma pessoa do bem. Então eu busco muito, assim, me inspirar. Às vezes assim, às vezes eu tô de cabeça quente, tudo, aí vou falar com ele, pô, ele, não, Timóteo, calma, não é assim não, vamos, tem que ir por aqui. Então, assim, já mostra pra mim que, às vezes você tá afobado ali de cabeça quente, ele mostra o caminho certo. Não, tia, calma, que é por aqui, ó. Então, assim, eu acabo até que o pessoal, depois disso, aí o pessoal chega nervoso também, pode, mas não, peraí. Aí eu acabo seguindo o exemplo dele, não, calma, não é assim não, é por aqui, ó, vamos fazer por aqui. E acaba que dá certo no final. Então, eu me inspiro muito agradeço muito esse pessoal, assim, porque eu falo sempre para eles e para o resto dos atletas, sem eles, sem o pessoal que me construiu, talvez não existissem eles hoje, né? Talvez hoje eles não tivessem conhecido o karatê, conhecido o kickboxing e não tivessem aí nesse caminho. O caminho que eu já segui, o caminho que eu decidi mostrar para eles, mas tudo graças a esse pessoal que me formou, né? Eu agradeço muito. Tá certo. E você, Gabriel? Olha, Você se inspira em quem? Quem nunca assistiu Jack Chan, né? Realmente assim, Jack Chan, Karate Kid, eu acho que foram coisas assim que me atraiu bastante para poder praticar, né? É aquela brincadeira que você sempre fazia com os amigos. Então, hora um era o Jack Chan, outra era o Bruce Lee, então ficava sempre nessa, né? E aí eu decidi muito entrar quando eu comecei a acompanhar muito Anderson Silva, né? A gente sabe que Anderson Silva no esporte é um verdadeiro campeão aí. E foi a ele que eu me inspirei para entrar no kickbox, né? Pratiquei durante um bom tempo, infelizmente por condições físicas eu não pude continuar praticando, né? Competi algumas competições pernambucanas, alguns opens, alguns campeonatos, mas por condição física eu não pude continuar. Então eu decidi, se eu não posso, pela minha condição física, que eu sei que eu me machuquei nesse decorrer de tempo, eu vou me inspirar agora para poder cuidar da condição física dos atletas, né? Então, como eu disse, se tudo der certo, final do ano, estou formado em educação física, então vou poder dar minha contribuição nessa área, na área do rendimento físico, na área do preparo físico para os atletas, né? Que é um ramo que eu gostaria muito de seguir. E, claro, sempre trazer todo o valor que o esporte traz, para aqueles que não gostam de serem atletas, de serem competidores, para praticar também, porque a gente sabe que a prática do esporte é sempre muito bem-vinda na nossa vida, né? É saúde. Então, e trazer sempre essas grandes referências aí de grandes atletas, de grandes pessoas que sempre contribuíram para todas as artes marciais e serviram de inspiração para muitas pessoas. Tá certo. Para a gente finalizar nossa entrevista, que mensagem vocês gostariam de deixar para os ouvintes do programa Bom Dia Pojuca? Vamos lá, Luana, começa aí. Vai daqui pra lá. Eu gostaria de deixar que as pessoas pratiquem esporte, porque é algo bom para a saúde, é algo bom também como pessoa.
Hoje eu digo que se não fosse o esporte, se não fosse o Timóteo também, eu não sei o que eu estaria fazendo mais na minha vida, se não fosse isso. Graças a Deus eu me tornei uma pessoa em que quando eu era pequena eu não imaginava ser, mas graças a Deus estou sendo alguém bem melhor com isso. Então que as pessoas busquem sempre o esporte, busquem o caminho do bem e que também aquelas pessoas que têm poder incentivem o esporte, porque eu acredito que isso também pode salvar a nossa nação. É o futuro. Verdade. Então, né, eu deixo aí para a população, né, que vocês busquem a prática do esporte, não só das artes marciais, mas qualquer esporte. O esporte, ele dignifica o ser humano, ele promove uma coisa principal, ele promove a ascensão social. Ele pega ali o periférico, que está sem nenhuma expectativa ali de futuro, e ele abre as portas. A gente vê isso aí no mundo todo. Eu posso falar pelas artes marciais, a gente vê isso, como eu falei, ó, o pessoal periférico geralmente é o pessoal que mais se destaca e que chega no topo. Então, pratique esporte, né, independente de modalidade, mas saia do sedentarismo, saia também da ociosidade, vá procurar se ocupar. Hoje em dia o mundo não tá para brincadeira, não perdoa, né? Então a gente tem que procurar seguir ali o caminho certo, o caminho do bem. E para o pessoal aí, né, para os empresários, para o poder público também, invista no esporte. Invista no esporte porque é através do esporte é que a gente vai conseguir resolver esse problema que tanto assola o nosso município, o problema da violência principalmente, né? Então a gente vê muito empresário, a gente vê muita galera do poder público também que não investe, fala que investe, mas na verdade não investe no esporte e reclama ao mesmo tempo da violência. Experimente investir de verdade no esporte, que aí vocês vão ver que o esporte vai tirar muita criança ali que já está no crime, né, que já está no mundo errado, vai colocar ela no caminho certo e vai dar uma solução significativa para o problema. Então é isso, minha gente. Vamos procurar praticar e vamos procurar investir também no esporte. Obrigadão. Bom, deixa aí o pedido, né, para tanto o poder público quanto o poder privado, para que realmente mude um pouco o olhar diante dos atletas que a gente tem aqui em Pojuca, né, para eles começarem a investir mais, né, deixar a mensagem também para aqueles que já são atletas e para aqueles que estão pensando em se tornar, né. A gente sabe que dificuldade vai existir, né, não é fácil, mas a gente sempre tem que buscar o melhor meio, né? E eu gosto muito de dizer que o melhor meio é sempre se unindo com todos os outros atletas, aqueles que já possuem experiência, para a gente continuar avançando cada vez mais nessa área aqui dentro de Pojuca, né? E pedir para que, como o Timóteo mesmo falou, a gente sabe das Olimpíadas, que a gente comece a investir agora nos atletas, né, de alto rendimento, que a gente sabe que tem um grande potencial de se destacar e quem sabe chegar lá, né? Então, pedir isso e deixar aí o convite para o pessoal, lembrando que a gente está buscando professores e mestres para a gente iniciar a nossa associação, para a gente conseguir unir em uma entidade, uma força muito maior para conseguir atingir diversos pontos positivos que tanto o nosso município precisa dentro do esporte. E a minha mensagem que eu deixo é que, até mesmo para os atletas, entendeu? Que os senhores empresários aí, quando vê um atleta que estiver precisando, que ajudem, entendeu? O ponto é que só quem é atleta mesmo sabe como é que é a dificuldade, entendeu? De acordar cedo, de se esforçar para poder chegar longe, entendeu? Mas às vezes a gente não consegue, até mesmo por falta de apoio mesmo. Então é uma mensagem que eu deixo aqui para todos os atletas que sabem a mesma dificuldade que eu mesmo me ponho, que eu passo, entendeu? De acordar cedo, de se esforçar, que não desista. Mesmo que a dificuldade bata na porta, você não abra, não desista. Corra sempre atrás do que você quer, entendeu? Porque as dificuldades vão vir. Mas com um pouquinho mais de esforço você consegue chegar onde você quer, entendeu? Então, atletas aí, não desista não, entendeu? É a minha mensagem que eu deixo. Tá aí, gente, tá bom? Então a gente recebeu essas feras, né, do esporte aqui pojucano, né? O Timóteo Barros, o Edgar Silva, a Luana Oliveira, também o Gabriel Batista, esse papo gostoso aqui. Eu creio que isso aí vai se repetir, viu? Vocês fiquem à vontade para voltar novamente. Beleza, Márcio. Obrigado, tá certo? Obrigado. Eu espero que volte aí com as medalhas aqui para
para o Se Deus pessoal quiser, se Deus ver, quiser, na próxima né? a gente tá trazendo já os Isso é resultados aqui, das gente. próximas competições. Olha aqui, tá vendo você? A gente fala é para isso aqui, né? Para conseguir essa situação para o nosso município. Tá bom, gente? Então, desejo sucesso a vocês, tá Obrigado. certo? E vamos lá, firme na luta, a gente está torcendo também por vocês, tá bom? Beleza. Um abraço a todos. Obrigado. Pronto, gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a entrevista ela fica no nosso portal, tá certo? Você pode acompanhar a hora que você quiser, tá certo? E também compartilhar com seus amigos, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.